Muito bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. O texto de hoje está em Lucas 24, 18 a 21. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo, isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus havia ressuscitado e já havia aparecido a Pedro, já havia aparecido às mulheres, e agora ele aparece a dois discípulos que não faziam parte do colégio apostólico. E só Lucas registra esse fato. Dois discípulos que haviam saído de Jerusalém e caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, aldeia essa que distava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. E enquanto eles caminhavam, Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles, e começa a conversar com eles. E eles, então, começam a dizer para Jesus sobre os acontecimentos daquele dia. Nessa manhã, eu quero meditar sobre Jesus caminhando com eles. Jesus está caminhando conosco. E muitas vezes nós não sabíamos. Este texto desses dois discípulos no caminho de Emaús, ele pode ser representado e ele pode ser vivido ainda nos nossos dias. Jesus caminhando conosco e nós não sabemos. Porque Jesus, ele está sempre disposto a estar conosco. Jesus está sempre disposto a nos ensinar. Jesus está sempre disposto a nos socorrer. Mas muitas vezes nós não percebemos a sua presença. Aqueles homens perceberam a presença de uma outra pessoa, mas não sabiam que era Jesus. Embora Jesus, durante a caminhada, pudesse discorrer sobre a sua história, sobre aquilo que os profetas falaram sobre ele, que ele deveria ser entregue à morte, que ele deveria ser ressuscitado ao terceiro dia. Mas as preocupações
daqueles dias em Jerusalém, começando com a morte de Jesus no final da semana, com a sua ressurreição no primeiro dia. Tudo aquilo mexeu com a cabeça deles e eles não tinham como raciocinar e como se lembrar que aquela pessoa que estava caminhando com eles era Jesus. E eles então, como era costume daquela época, eles convidam Jesus para entrar em sua casa. E eles convidam Jesus para passar a noite na sua casa. E Jesus entra. E Jesus, então, ali, ele se faz conhecer. Eu quero continuar nesse assunto amanhã, para a gente poder analisar o desfecho deste encontro com aqueles dois discípulos. Amanhã estaremos ainda nesse texto de Lucas 24 e estaremos trabalhando esse desfecho, o que aconteceu. Nós sabemos, mas eu quero trazer à memória o que acontece conosco quando nós recebemos Jesus e reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Que a nossa quarta-feira possa ser uma quarta-feira que nós estejamos caminhando com Jesus. Amém.